Eu conheço uma mulher que viveu o pior pesadelo que uma mãe pode viver. O filho dela era saudável, era forte, era o menino mais feliz da rua inteira. Até que um dia, sem aviso, sem explicação, sem nada, o corpo dele começou a desligar. E o que parecia uma gripe virou uma sentença que nenhuma mãe deveria ouvir. Eu vou contar essa história porque eu vi tudo de perto. Eu vi cada lágrima, cada grito, cada noite. E eu vi Deus fazer o que nenhum médico, nenhum curandeiro, nenhum ser humano conseguiu fazer. O menino tinha 10 anos e corria na rua toda tarde. Ele jogava bola descalço com os amigos até escurecer. Ele voltava pra casa suado, sujo, rindo, sem fôlego. A mãe dele brigava, mas ria por dentro porque amava. E ninguém naquela rua imaginava que aquele menino forte ia adoecer. Começou com uma febre numa segunda-feira qualquer de manhã. A mãe dele deu remédio caseiro e mandou ele deitar na cama. Na terça a febre não baixou e ela levou na farmácia. Na quarta ele já não comia e o corpo tremia sem parar. Na quinta a mãe dele pegou ele no colo e correu pro hospital desesperada. O menino adoeceu e a mãe sentiu o chão sumir. O corpo forte virou fraco numa semana só. O menino adoeceu e a mãe sentiu o chão sumir. Deus é grande, mas naquela hora ela só sentia dó. No hospital fizeram exames que demoraram dias pra sair resultado. O menino deitado na cama com agulha no braço sem entender. Ele perguntava: mãe, quando eu vou jogar bola de novo na rua? Ela segurava a mão dele apertando e sorria fingindo calma. Mas por dentro ela gritava pra Deus: Senhor, não me tire esse menino. Os exames voltaram e o médico chamou ela numa sala separada. Ele pediu pra ela sentar e ela soube que a notícia era grave. Ele disse: mãe, o seu filho tem uma coisa que nós raramente vemos. É grave, é avançado, é agressivo e eu preciso ser sincero. Ele disse: nós vamos tentar tudo, mas eu preciso que a senhora se prepare. O menino adoeceu e o mundo dela parou de girar naquele dia. O médico falou e ela não ouviu mais nada depois da frase. O menino adoeceu e o mundo dela parou de girar naquele dia. Deus é grande, mas a dor de mãe é a maior dor que existe sem disfarce. Ela voltou pro quarto dele e sentou na cadeira do lado. Ele estava dormindo com o rosto inchado e a pele mudando de cor. Ela olhou pro filho que há uma semana jogava bola na rua, agora preso numa cama com tubos e fios e monitores. E ela apertou a mão dele dormindo e disse baixinho: eu não vou te deixar morrer. Os dias passaram e o menino não melhorava de nada. Ele parou de perguntar quando ia jogar bola porque não tinha mais força. Ele parou de comer sozinho porque as mãos não obedeciam mais. Ele parou de abrir os olhos por mais de alguns minutos seguidos. E a mãe ficava ali dia e noite sem comer, sem dormir, sem sair. O menino adoeceu e ela jurou que não sairia.
estava disposta a morrer junto, se fosse preciso até o fim. O menino adoeceu. O menino adoeceu. Mas a mãe não largou. Ela ficou naquele hospital semanas, sem sair, sem comer, sem dormir direito. Mas o pior ainda não tinha chegado, porque os médicos estavam prestes a dizer a frase que nenhuma mãe deveria ouvir na vida. Escuta a próxima faixa, porque a sentença que veio quase matou ela junto com o menino. Eu conheço uma mulher. Eu conheço uma mulher. Eu conheço uma mulher. Oh, eu conheço uma mulher. 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 Ai, ai, ai. Eu conheço uma mulher. 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 Depois de semanas de tratamento e tentativas, o corpo do menino não respondia a nada. Os médicos tentaram tudo que a medicina oferecia e nada funcionou. Chegou o dia que o médico principal chamou ela na sala de novo e pediu para ela sentar. Ele segurou a mão dela e disse as palavras que destruíram o chão debaixo dos pés daquela mãe. Ele disse: Senhor, o seu filho não vai resistir mais do que um mês nas melhores condições. E o grito que ela deu naquela sala eu ouvi do corredor. E eu nunca mais vou esquecer aquele som. O médico olhou para ela com os olhos cansados de quem já disse isso antes. Ele disse: Senhora, nós tentamos absolutamente tudo que a medicina pode oferecer. O corpo dele não responde a nenhum tratamento que nós fizemos até agora. Os órgãos estão começando a falhar um por um, lentamente, sem parar. E eu preciso ser honesto, ele não vai resistir mais do que um mês de vida. Ela ficou parada olhando para o médico sem piscar os olhos por um minuto inteiro, como se o cérebro dela se recusasse a processar aquela informação terrível. Depois o corpo dela começou a tremer dos pés até a cabeça devagar. E um grito saiu de dentro dela que não parecia humano nem de bicho. Era o som de uma mãe ouvindo que o filho ia morrer. E esse som ninguém esquece. Disseram que ele tinha um mês e ela não aceitou essa sentença. Ela disse: meu filho não morre, porque eu não vou deixar. Disseram que ele tinha um mês e ela não aceitou essa sentença. Peu já grande, e aquela mãe ia lutar até onde nenhum médico podia alcançar. Ela voltou pro quarto dele e sentou na cadeira como sempre fazia. O menino estava dormindo com o rosto mais magro e mais pálido que ontem. Ela olhou pra ele e disse baixinho: filho, tu não vai morrer, eu prometo.
A mãe que te carregou 9 meses não vai aceitar te perder assim. Eu vou procurar ajuda em todo lugar que existir dessa terra inteira, se precisar. As enfermeiras começaram a tratar ela com cuidado de quem já sabe como termina. Elas traziam chá, elas traziam abraço, elas traziam olhar de pena no rosto. E ela odiava aquele olhar, porque aquele olhar dizia que ele já morreu. Ela dizia pra enfermeira: para de me olhar assim, ele vai viver, meu filho não morre. E a enfermeira baixava os olhos porque não tinha coragem de discordar da dor de uma mãe. Disseram que ele tinha um mês e o hospital já se preparava pro fim, mas aquela mãe não se preparava pra nada, a não ser rodar sem parar. Disseram que ele tinha um mês e o hospital já se preparava pro fim. Deus é grande, e quando uma mãe decide que o filho vive, nem a morte pode descansar. Ela ligou pra toda a família, pedindo ajuda, pedindo dinheiro, pedindo oração. Os tios mandaram o que podiam os primos, fizeram vaquinha no bairro. Ela juntou tudo e perguntou pro médico se tinha outro tratamento possível. O médico olhou pra ela e disse: senhora, não existe mais nada que a gente possa fazer. A medicina fez tudo. O que resta agora está nas mãos de algo maior que eu. Ela ouviu aquela frase fixora à parte que dizia algo maior que eu. Ela repetiu na cabeça dela: algo maior que eu, algo maior que eu. E naquele momento o desespero mudou de direção dentro do peito dela. Se a medicina não podia, ela ia procurar onde a medicina não alcança. E ela decidiu sair daquele hospital e procurar ajuda em todo lugar que existisse. Ela caminhou 10, disseram que ele tinha um mês, e ela saiu pra procurar em todo canto. A mãe desesperada vai onde ninguém mais iria por amor. Disseram que ele tinha um mês, e ela saiu pra procurar em todo canto. Deus é grande, e mesmo nos caminhos errados, ele não tirou o molho daquela mãe nem daquela dor. Disseram um mês, disseram um mês, mas a mãe disse não. Ela saiu daquele hospital com uma missão impossível na cabeça de mãe desesperada. Ela ia procurar a cura em todo lugar que existisse, mesmo que fosse no lugar errado. Eu preciso contar essa parte sem julgamento, porque eu entendo o desespero dessa mulher. Quando a medicina diz que o teu filho vai morrer, tu vai em qualquer lugar que te der esperança. Ela não foi aos curandeiros por maldade, ela foi por desespero de mãe. Ela não sabia pra onde correr e correu pra todo lugar que alguém apontou. Ela gastou tudo que tinha e tudo que pediu emprestado tentando salvar o filho. Mas Deus não mora em todo lugar que promete milagre, e ela ia aprender isso da pior forma. A primeira pessoa que indicaram foi uma mulher numa aldeia distante. Diziam que ela curava qualquer doença com ervas e rituais antigos. Ela viajou 6 horas num transporte lotado com o coração pesado. Chegou na aldeia e encontrou uma mulher velha sentada no chão de terra. A curandeira olhou pra ela e disse: me traz o menino que eu curo sim.
Ela voltou pro hospital e implorou ao médico para levar o filho naquele dia. O médico disse: senhora, isso é loucura, ele não pode sair do hospital agora. Ela chorou ajoelhada na frente do médico, pedindo: por favor, me deixa tentar. O médico recusou e ela voltou para a aldeia sozinha com roupas do filho. A curandeira fez ritual com as roupas dele e cobrou metade do que ela tinha. Ela foi em todo lugar, prometia cura pro filho doente. Ela bateu em toda porta que disseram que abria milagre. Ela foi em todo lugar que prometia cura pro filho doente. Deus é grande, mas onde ela procurava, Deus não habitava nem num instante. O menino não melhorou nada depois da curandeira fazer o ritual dela. Ela voltou no hospital e eu estava igual, pior do que Bamba, ela saiu. Ela chorou no corredor e alguém disse: eu conheço outro homem que cura. E ela levantou do chão, secou as lágrimas e perguntou onde ele fica. E saiu de novo correndo atrás de qualquer coisa que prometesse vida pro filho. Ela foi no homem que disse que o problema era espiritual, era maldição. Ele disse que alguém tinha feito trabalho contra o menino desde o nascimento. Ele cobrou caro, fez cerimônia, terimou coisas, jogou o pó no ar fumando. Ela assistiu tudo rezando dentro do coração pra funcionar dessa vez. Voltou pro hospital correndo com esperança, e o monitor do filho apitava igual. Ela foi em todo lugar que prometia cura pro filho doente. Ela gastou tudo que tinha, o que não tinha também. Ela foi em todo lugar que prometia cura pro filho doente. Deus é grande, e a cura que ela buscava não estava em mão humana, estava na eternidade. Ela voltou para o hospital, uma noite destruída, sem dinheiro, sem esperança. Ela sentou na cadeira do lado do filho e segurou a mão dele chorando. O menino abriu os olhos por um segundo e olhou para ela no escuro. Ele sussurrou: mãe, não chora, eu estou bem, eu vou ficar bem. E ela mordeu o lábio para não gritar, porque as palavras dele doíam mais que tudo. E naquela madrugada, ela saiu pro estacionamento do hospital sozinha. Ela olhou pro céu escuro e gritou pra Deus com toda a força que restava. Ela disse: eu fui em todo lugar, eu gastei tudo, eu tentei tudo que existe. Eu não sei mais pra onde ir, eu não sei mais o que fazer, eu desisto. Se tu existes, Senhor, me mostra onde tu está, porque eu já procurei em todo canto. Ela foi em todo lugar que prometia cura pro filho doente, e nenhum lugar curou, porque a cura não estava em nenhum deles. Ela foi em todo lugar que prometia cura pro filho doente. Deus é grande, e ele ouviu o grito daquela mãe naquele estacionamento, e já tinha preparado quem ia achá-la, e não ia esquecê-la, ia resgatá-la entre aqueles. Ela procurou em todo lugar, ela procurou em todo lugar, mas Deus estava no lugar que ela menos esperava. Ela voltou pra casa naquela madrugada arrasada, sem ter mais nada nem ninguém pra procurar. E na manhã seguinte aconteceu algo simples que mudou a direção de tudo. Escuta a próxima faixa. Porque Deus não mandou um anjo,
mandou uma visita. Deus às vezes não manda trovão, não manda terremoto, não manda anjo com asas brilhantes. Às vezes Deus manda uma vizinha de chinelo com um convite simples na boca. Naquela manhã, aquela mãe estava sentada na porta de casa, chorando sem forças para nada. Ela tinha voltado do hospital sem esperança, sem dinheiro, sem fé e mais nada. E uma mulher que morava 3 casas para baixo passou e viu ela ali no chão. E o que aquela vizinha fez naquela manhã simples mudou a eternidade do menino. Era 6 da manhã e ela estava sentada na porta de casa destruída, o rosto inchado de chorar, os olhos vermelhos, a roupa do dia anterior. Ela olhava pro chão como quem já desistiu de olhar pra cima, as mãos no colo tremendo de cansaço, de fome, de noite sem dormir. E qualquer pessoa que passasse veria uma mulher esperando a morte chegar pro filho. A vizinha que morava 3 casas pra baixo saiu pra comprar pão cedo. Ela viu a mulher sentada na porta e parou no meio da rua olhando. Ela conhecia a história do menino porque o bairro inteiro já sabia tudo. Ela olhou para aquela mãe destruída e sentiu algo apertar dentro do peito. E em vez de seguir pro pão, ela atravessou a rua e sentou do lado dela. A vizinha sentou do lado dela, sem dizer nenhuma palavra primeiro. Só ficou ali em silêncio, segurando a presença como oferta. A vizinha sentou do lado dela, sem dizer nenhuma palavra oprimeu. Deus é grande. Ficaram ali sentadas em silêncio por 20 minutos sem ninguém falar, até que a mãe do menino começou a chorar de novo, sem conseguir parar. A vizinha colocou a mão no ombro dela e deixou ela chorar tudo que tinha. Ela não disse vai ficar bem, ela não disse Deus vai resolver, ela não disse nada, ela só ficou ali. Porque às vezes o melhor sermão é a presença de quem fica. Quando o choro diminuiu, a vizinha falou pela primeira vez com calma. Ela disse: minha irmã, eu sei que tu já tentou tudo que existe nesse mundo. Eu sei que tu foi em curandeiro, eu sei que tu gastou tudo que tu tinha. Eu não vou te julgar por nada, porque eu sei o que é desespero de mãe. Mas eu quero te convidar pra uma coisa que talvez tu ainda não tentou. A vizinha convidou ela pra igreja com voz mansa e sem pressão. Ela disse: estamos numa corrente de oração pra quebrar toda a doença. A vizinha convidou ela pra igreja com voz mansa e sem pressão. A mãe do menino olhou pra vizinha e disse: eu já pentei Deus também. Eu já orei, eu já pedi, eu já gritei pro céu e nada aconteceu. A vizinha olhou nos olhos dela e disse: tu orou sozinha, minha irmã,
Mas quando 2 ou 3 se juntam em nome dele, é diferente, é outro nível. Vem comigo essa noite, tu não tem nada mais a perder, então vem, só senta. Ela pensou durante o dia inteiro se ia ou se não ia naquele culto. Ela estava cansada de promessas, cansada de esperança que não vinha. Ela estava com medo de acreditar de novo e ser destruída mais uma vez. Mas às 6 da tarde a vizinha bateu na porta dela, arrumada com Bíblia na mão, e disse: vamos, minha irmã, eu vim te buscar. E ela foi porque não tinha forças mais, nem pra recusar. A vizinha não desistiu dele e buscou ela na porta de casa. Aquele dia, Deus manda a gente quando a gente não consegue mais ir sozinha. Até ele, a vizinha não desistiu dela e buscou ela na porta de casa. Aquele dia, Deus é grande, e tudo que aconteceu a partir dali foi sobrenatural, desde o primeiro tom e o primeiro som. A vizinha trouxe, a vizinha trouxe, e Deus está me esperando. Naquela noite a igreja inteira orou pelo menino, como se fosse filha de cada um deles. E o pastor tomou uma decisão que ninguém esperava. Ele disse: amanhã nós vamos ao hospital orar em cima daquele menino. Escuta a próxima faixa, porque o que aconteceu naquele quarto de hospital fez os médicos perderem a fala. Deus às vezes não manda trovão. Deus às vezes não manda trovão. Ai, Deus! Hey! E Deus às vezes não manda. Na manhã seguinte, o pastor reuniu o grupo de oração e disse: nós vamos ao hospital agora. A mãe do menino não acreditava que alguém faria isso por ela e pelo filho dela. 10 pessoas entraram naquele hospital com Bíblia na mão, sem pedir permissão para ninguém. Eles entraram no quarto do menino e fizeram o que a medicina não podia fazer. Eles oraram com uma autoridade que fez as paredes daquele hospital tremerem. E o que aconteceu 24 horas depois fez os médicos ficarem de boca aberta. De manhã cedo o pastor ligou para ela e disse: se arruma que nós vamos. Ela disse: o pastor ir aonde? E ele disse: nós vamos no hospital orar sobre o teu filho. Ela tremeu porque ninguém nunca tinha feito isso por ela e pelo menino. 10 pessoas da igreja se juntaram na porta do hospital às 8 da manhã, com Bíblia na mão, com fé no peito, com autoridade no olhar e no caminhar. A enfermeira da recepção olhou pro grupo e disse: não pode entrar tanta gente. O pastor olhou para ela com respeito e disse: senhora, nós viemos orar por uma criança. A enfermeira olhou para a mãe do menino que chorava do lado, segurando as mãos,
E alguma coisa fez a enfermeira mudar de ideia sem explicação nenhuma possível. Ela disse: podem entrar, mas façam silêncio. E eles entraram em fila como um exército. O pastor entrou no quarto e o céu entrou com ele naquele dia. 10 pessoas rodearam a cama do menino que a medicina já tinha desistido. O pastor entrou no quarto e o céu entrou junto com ele. Naquele dia, Deus é grande. E o que ia acontecer ali, ninguém naquele hospital tinha previsto. Eles rodearam a cama do menino, cada um com a mão estendida sobre ele. O pastor abriu a Bíblia e leu com voz firme que ecoou aquele quarto inteiro. Ele disse: em nome de Jesus, toda enfermidade se curva diante do Senhor agora. Ele disse: a morte não tem autoridade sobre essa criança, porque Deus a decidiu. E a mãe do menino caiu de joelhos no chão do hospital, chorando, sem conseguir falar. Eles oraram durante 2 horas sem parar, sem descansar, sem baixar as mãos. A mãe chorava no chão, as enfermeiras espiavam pela porta sem entender o que viam. O monitor do menino apitava no mesmo ritmo, mas algo no ar tinha mudado. Não era coisa que se vê, era coisa que se sente no peito, na pele e nos ossos. Era como se o quarto inteiro tivesse ficado mais quente, como se alguém invisível estivesse ali. O pastor orou e o grupo orou e o hospital inteiro sentiu alguma coisa naquele dia. A oração subiu daquele quarto como fumaça que atravessa a terra e nuvem e céu. O pastor orou, o grupo orou e o hospital inteiro sentiu alguma coisa naquele dia. Quando terminaram de orar, o pastor colocou a mão na testa do menino dormindo. Ele disse: em nome de Jesus, levanta, filho, esta cama não é o teu destino final. A mãe gritou amém do chão com a voz destruída de tanto chorar naquela manhã. O grupo disse amém, e as paredes daquele quarto tremeram com o som da fé. E eles saíram do hospital em silêncio, porque quem acabou de falar com Deus não precisa mais falar. Naquela noite a mãe dormiu na cadeira do lado do filho, como sempre fazia. Mas ela dormiu diferente, porque pela primeira vez em meses ela sentiu paz no peito. Não era certeza, era confiança, era algo que ela nunca tinha sentido com os curandeiros. Ela segurou a mão do filho e dormiu a noite inteira, sem acordar, gritando pela vez primeira. E o monitor do filho apitava calmo, mais calmo do que tinha apitado em semanas. Ela dormiu em paz pela primeira vez, desde que o menino aborreceu naquele hospital. A oração do pastor cobriu aquele quarto como cobertor invencível de Deus. Ela dormiu. De manhã ela acordou com um barulho que não era o monitor apitando de alarme, era uma voz de criança, uma voz que ela não ouvia há 2 semanas. Ela abriu os olhos devagar, com medo de estar sonhando de novo, como tantas vezes, e viu seu filho sentado na cama, olhando pela janela do quarto para o sol de manhã. Ele virou para ela e disse: mãe, eu estou com fome.
E ela gritou tão alto que o andar inteiro ouviu. Os médicos vieram por medo, achando que algo terrível tinha acontecido no quarto do menino. Eles entraram e viram o menino sentado conversando com a mãe, como se nada tivesse acontecido. O médico principal parou na porta, com a boca aberta, sem conseguir dizer uma palavra. Ele pegou o prontuário, ele olhou para o monitor. Ele cercou os sinais vitais 3 vezes e 4 vezes. E ele olhou para a mãe do menino e disse: Senhora, isso não é possível. Eu não tenho explicação médica nenhuma para isso. Os médicos ficaram de boca aberta, porque a medicina não explica o que Deus faz. O menino que amou. Essa parte não é mais história. Essa parte é adoração pura. Porque quando Deus faz o impossível, a única resposta que cabe é louvar. O menino que ia morrer está vivo e nenhum médico explica. A mãe que chorou no chão do hospital agora chora de pé no altar. Os curandeiros não curaram, a medicina não curou, mas Deus curou. E agora a única coisa que essa mãe quer fazer é abrir a boca e adorar até o céu tremer. Não existe doença que resista quando Deus decide curar o corpo. Não existe tumor que fique de pé quando o céu manda ordem. Não existe vírus que sobreviva quando o sangue de Jesus lava a carne. Não existe diagnóstico que se mantenha quando Deus rasga o prontuário. Não existe médico que explique quando o Criador refaz o que Ele criou. Ele soprou vida no barro e o barro virou homem respirando. Ele abriu o mar em 2 e o povo passou no seco sem molhar. Ele fechou a boca do leão e Daniel dormiu no chão sem medo. Ele mandou fogo do céu e o altar molhado queimou inteiro. Deus que fez tudo isso é o mesmo que curou aquele menino. Que vive nem a morte mais brava segura a trava. O câncer ouve o nome de Jesus e teme dentro do corpo. A febre ouve o nome de Jesus e baixa sem remédio nenhum. O vírus ouve o nome de Jesus e morre antes de se multiplicar. Jesus e foge como sombra, foge da luz, porque não existe enfermidade maior que o nome que está acima de todo nome. Quando os hospitais estão cheios de gente esperando que só Deus pode dar, quantas mães estão chorando do lado de camas sem esperança nenhuma. Quantos médicos já disseram não tem
fizemos tudo possível, mas o Deus que eu sirvo não precisa de bisturi pra abrir o corpo. Ele opera com a voz, ele cura com o sopro, ele restaura com a presença dele. Deus é maior que qualquer doença, maior que qualquer doença. Onde a ciência termina, onde Deus começa a trabalhar. Deus é maior que qualquer doença, maior que qualquer doença. Quem orou por milagre viu Deus responder, sabe o que é adorar. Eu louco porque eu vi o menino morto levantar da cama. Eu louco porque eu vi médico chorar sem explicação na frente. Eu louco porque eu vi mãe que chorava de dor, chorar de alegria. Eu louco porque eu vi curandeiro falhar e mãos acertar de primeira. Eu louco porque eu vi o impossível acontecer dentro de um quarto de hospital. Eu louco com a boca que gritou de dor, agora grita de louvor. Eu louvo com os olhos que choraram de medo, agora choram de gratidão. Eu louvo com os joelhos que dobraram de desespero, agora dobram de adoração. Eu louvo com as mãos que temiam de medo, agora temem de alegria. Eu louvo com o corpo inteiro, porque o milagre merece o corpo inteiro adorando. Deus é maior que qualquer doença. Eu sou testemunha viva do poder do Senhor que opera. Deus é maior que qualquer doença. O Deus que curou o menino é o mesmo que cura quem ouve essa canção com louvor. Deus é maior que qualquer doença. Esse louvor não é pra quem entende, é pra quem acredita sem ver. Esse louvor é pra toda mãe que está no hospital agora, segurando a mão de um filho doente. Escuta a próxima faixa, porque o louvor agora vai subir mais alto e mais forte. Eu quero declarar algo que precisa ser dito com autoridade e com fogo. Quando Deus decide que alguém vai viver, nenhuma força do inferno segura. Quando Deus assina a cura no prontuário do céu, o prontuário da terra se rasga. Os médicos podem dizer não tem jeito, mas Deus diz, eu sou o jeito. A doença pode dizer eu vou matar, mas Deus diz, tu não tens autoridade. E essa faixa é a declaração pura de que ninguém segura o que Deus decidiu curar. A morte chegou naquele quarto e disse, esse menino é meu agora. Deus olhou pra morte e disse, volta por onde tu veio, ele não te pertence. A doença disse, eu já tomei o corpo dele, ele já é território meu.
Deus disse: eu formei esse corpo com as minhas mãos antes de tu existir. E ninguém toca no que eu formei. Recua agora em nome de Jesus. O diabo mandou enfermidade pra destruir aquele menino desde o começo. Ele quis matar o filho pra destruir a mãe, pra destruir a família inteira. Ele quis usar a doença como arma pra fazer aquela mãe negar a Deus. Ele quis usar o desespero pra mandar ela pros curandeiros, pra longe de Deus. Mas o diabo não contava com uma vizinha de chinelo com convite na boca. Ninguém segura o que Deus decidiu curar. Ninguém segura nem a morte, nem a doença, nem o diagnóstico mais cruel. O que Deus decidiu curar, ninguém segura. Quando Deus assina a cura no céu, a terra obedece e rasga o papel. Lázaro estava morto há 4 dias e já cheirava podre na tumba. Mas Jesus gritou: Lázaro, levanta, e o morto saiu andando com as faixas. A filha de Jairo estava morta e todos riam quando Jesus disse: ela dorme. Mas ele segurou a mão da menina e disse: levanta, e ela levantou viva. O Deus que levantou mortos há 2000 anos levantou o menino ontem da cama. Não me venha dizer que milagre é coisa do passado que não acontece. Não me venha dizer que Deus parou de curar, que Deus parou de agir. Não me venha dizer que a oração não funciona, que a fé é ilusão. Porque eu vi com os meus olhos um menino morto levantar e pedir comida. E o médico que disse um mês agora não tem explicação nenhuma pra dar. Ninguém segura o que Deus decidiu curar. Ninguém segura. O médico pode dizer não tem jeito, mas Deus diz eu sou o jeito. Ninguém segura o que Deus decidiu curar. Ninguém segura. Quando a fé se junta num só lugar, Deus desce com poder sobrenatural. Eu declaro cura sobre todo filho doente que uma mãe está chorando agora. Eu declaro cura sobre toda a cama de hospital que os médicos já desistiram. Eu declaro cura sobre todo o corpo que a ciência disse que não tem mais jeito. Eu declaro cura em nome de Jesus, porque o nome dele é maior que tudo. E ninguém segura o que Deus decidiu curar. Ninguém, ninguém, ninguém. E se tu está ouvindo isso, e tu tem um filho doente, um pai doente, alguém doente, não desiste de orar, não desiste de clamar, não desiste de acreditar que Deus cura. Porque o mesmo Deus que curou aquele menino naquele quarto, naquela manhã, é o mesmo Deus que está ouvindo a tua oração agora, nesse exato segundo. E Ele já está movendo o que precisa ser movido, antes mesmo de tu terminar de pedir. Ninguém segura o que Deus decidiu curar. Ninguém segura. A oração de fé cura o enfermo e o Senhor o levantará. Ninguém segura o que Deus decidiu curar. Ninguém segura. E o milagre que tu precisa, Ele já preparou e já está a empregar. Ninguém segura.
Esse louvor é guerra espiritual contra toda enfermidade, o que está ouvindo agora. A doença que está no teu corpo está tremendo, porque o nome de Jesus está sendo adorado. Escuta a última faixa, porque o louvor final é a celebração da mãe que quase perdeu o filho e agora adora com ele do lado. Essa é a última faixa dessa saga, e eu quero dedicar a toda mãe que orou e viu Deus responder. O menino saiu do hospital 2 semanas depois, andando com as próprias pernas. Os médicos pediram para fazer exames e não encontraram nada, absolutamente nada. O prontuário dizia uma coisa e o corpo do menino dizia outra completamente diferente. Hoje ele corre na rua de novo, ele joga bola de novo, ele ri de novo. E a mãe dele adora com uma gratidão que só quem quase perdeu um filho entende. O menino saiu do hospital num dia de sol bonito de manhã. Ele andou até o carro devagar, porque as pernas ainda estavam aprendendo. A mãe segurava a mão dele com tanta força que os dedos ficaram brancos. Ela olhava pra ele como quem olha pra um milagre andando ao lado, porque era exatamente isso que ele era. Um milagre com 10 anos e fome de viver. Quando eles chegaram em casa, o bairro inteiro estava na porta esperando. As vizinhas choravam, os vizinhos aplaudiam, as crianças gritavam o nome dele. A vizinha que convidou ela para a igreja estava na frente com um bolo nas mãos. O pastor estava ali com um grupo de oração, todos abraçando e chorando juntos. E o menino olhou para tudo aquilo e disse: mãe, porque todo mundo está chorando. O filho está vivo e a mãe adora. A mãe adora, o menino um dia morrer, está correndo na rua de novo. O filho está vivo e a mãe adora. A mãe adora, Deus é grande e o louvor dessa mãe é o mais bonito e o mais novo. No domingo seguinte, ela entrou na igreja com o filho pela mão, a mesma igreja que a vizinha levou ela naquela noite de desespero. O pastor viu os dois andando e parou o culto no meio da palavra. Ele disse: igreja, olhem quem está aqui. O milagre está de pé na nossa porta. E a igreja inteira levantou e aplaudiu e chorou e adorou de pé sem parar. Ela pegou o microfone e tentou falar, mas a voz não saía de tanto chorar. Ela olhou pro filho sentado na primeira fila, sorrindo pra ela com saúde. O mesmo rosto que estava amarelo e magro agora estava cheio e vivo. Os mesmos olhos que não abriam agora brilhavam olhando pra mãe com amor. E ela só conseguiu dizer 2 palavras: Deus é grande. E a igreja explodiu. Ela agora com autoridade de quem viu Deus curar o impossível. Ela adora com a voz de quem gritou no estacionamento do hospital de Madridada. Ela adora com os joelhos de quem ajoelhou em chão de curandeiro sem resultado. Ela adora com os olhos de quem chorou na porta de casa quando a vizinha apareceu. Ela adora com o corpo inteiro, porque o corpo inteiro dela quase morreu junto com o filho. O menino agora vai na igreja todo domingo com a mãe dele sentando na frente. Ele canta,
ele bate palma e levanta as mãos, sem saber o tamanho do que aconteceu. Ele só sabe que dormiu doente e acordou com fome, pedindo comida pra mãe. Ele não sabe que os médicos disseram um mês. Ele não sabe dos curandeiros. Ele não sabe que a mãe quase morreu de dor. Ele só sabe que está vivo e que Deus é grande. E toda vez que ela vê o filho correndo na rua com os amigos surdos, ela para no meio do que está fazendo e levanta as mãos onde se vê. Na cozinha, no quintal, no mercado, na rua, ela para e levanta as mãos, porque cada passo que aquele menino dá é um milagre andando no chão. E cada riso dele é a prova viva de que Deus é grande e faz o impossível. E se ele está vivo, que a mãe adora pra sempre. Se tua mãe está ouvindo isso com um filho doente na cama, eu falo direto contigo agora. Não desiste. Não importa o que o médico disse, não importa quantos curandeiros falharam, existe um Deus que cura com uma palavra, que cura com uma oração, que cura com a presença dele. E esse Deus está ouvindo o teu choro agora. Nesse exato segundo em que tu escuta essa canção, o mesmo Deus que levantou aquele menino da cama pode levantar o teu filho, o teu pai, o teu marido. Porque Deus é grande. Deus é maior que qualquer doença, maior que qualquer diagnóstico, maior que qualquer sentença. E se Ele decidiu que o teu filho vive, ninguém nesse mundo seguro o que Deus decidiu curar.